Vídeo do canal Farol Jurídico. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer elogio, qualquer reclamação, vocês podem entrar em contato aí através do e-mail que aparece aí embaixo para vocês, faroljurídicoead@gmail.com, e eu vou ficar muito feliz de fazer essa interação com vocês. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre a ação de correção do FGTS. Tá? Tem muitos vídeos por aí, muitas pessoas falando muitas coisas, então a gente vai procurar trazer um pouco de luz para essas dúvidas, para esses questionamentos que eventualmente os senhores, as senhoras e as senhoritas tenham. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender então é qual a origem dessa ação de correção do FGTS. Senhores, senhoras e senhoritas, a origem dessa ação, ela se encontra em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade junto ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os senhores, as senhoras e senhoritas podem até consultar o andamento dessa ação através do próprio site do STF, só procurar lá a ADIM de numeração 5090. Então, essa ADIM, proposta pelo Solidariedade junto ao STF, questiona a constitucionalidade da correção monetária do FGTS, que pode alterar a sua forma de correção. Qual a razão do questionamento? Porque a taxa referencial, a fórmula dela, proporciona ao trabalhador uma correção monetária abaixo da inflação. E isso gera o quê? Perda financeira para todo trabalhador. Então, no caso de decisão favorável nessa ação, o saldo do FGTS ele passaria a ser corrigido desde 1999 pelo INPC, que é aquilo que o partido pede, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um índice superior à taxa referencial utilizada hoje para efetivar a correção. Então, você teria aí um ganho de valores em cima daquilo que já tem depositado ou um ganho de valores em cima daquilo que você já sacou. Essa ação ela pode ser proposta tanto por quem tem dinheiro no FGTS quanto por quem não tem mais dinheiro no FGTS, já sacou tudo, já utilizou do seu FGTS. Por quê? Porque efetivamente aquele dinheiro que você tinha lá e que você sacou foi X, mas era para ser 2x ou 3x, dependendo de cada caso. Se você tem, vai ser acrescido. Lógico, tudo isso vai depender da quantidade de tempo que você trabalhou e da quantidade de depósitos e dos valores dos depósitos que foram efetivados em sua conta. Qual o fundamento dessa ação? Qual que é a base dela, né? O que dá a você direito de ingressar com essa ação? Vamos lá. A Caixa Econômica Federal ela não vem aplicando de forma correta a atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores, uma vez que o parâmetro fixado para a correção, estabelecido nos artigos 12 e 17 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, não promove a efetiva atualização monetária desde 1999, se distanciando sobremaneira dos índices oficiais de inflação e, consequentemente, causando prejuízos financeiros aos trabalhadores, o que fundamenta a referida ação. Então, como eu já havia dito para vocês, vocês têm dinheiro depositado, mas o dinheiro que está lá depositado é a menos do que você deveria ter. Você já sacou o dinheiro? Também não tem problema, porque o dinheiro que você sacou a menos do que você deveria ter sacado. Como assim, doutor? Só para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas entenderem bem direitinho aquilo que a gente está falando para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação de um trabalhador que tinha saldo de R$10.000 no FGTS em junho de 1999.
Então, esse saldo dele de R$10.000 em junho de 1999, ele vai render, e quando chegar em 10 de janeiro de 2014, ele vai ter um saldo de R$19.901,29 com base na TR. Porém, contudo, todavia, esse trabalhador que tinha esse saldo de R$10.000 no FGTS em junho de 1999, se tivesse esse valor de R$10.000 corrigidos de maneira correta, corrigidos de acordo com o INPC e não com a ATR, ao invés dele ter, em 10 de janeiro de 2014, R$19.901,29, na verdade, ele deveria ter R$40.060,81. Uma diferença de valor aí de mais de R$20.000. Vocês entenderam agora o porquê dessa ação? Vocês entenderam o porquê da necessidade de você ingressar com essa ação se você verificar perda na sua correção? Todos tiveram perda. Evidentemente que, dependendo do período trabalhado e dos depósitos efetivados, alguns perderam mais, outros perderam bem menos. E alguns perderam tão pouco que às vezes não vale nem a pena ingressar com a ação. Então, as perdas para alguns trabalhadores, elas podem chegar a 88,3% do saldo do FGTS. Os valores, lógico, dependem de cada caso, de acordo com o período em que o trabalhador possuiu valores depositados no FGTS e também, lógico, de acordo com esses valores que foram depositados. Quem tem direito a ingressar com a ação? Quem pode ingressar com essa ação? Toda pessoa que trabalhou com a carteira assinada entre o período de 1999 a 2022, porque a TR continua a ser aplicada para se fazer a correção de forma indevida. E aí, senhores, senhoritas, a gente vai esclarecer para vocês o seguinte: no começo, as pessoas entraram com essa ação pedindo a correção de 1999 até 2013. Porém, contudo, todavia, posteriormente se verificou que a TR continua sendo aplicada para fazer a correção do saldo do FGTS. Então você pode entrar com essa ação desde que você tenha a carteira assinada do período de 1999 até os dias atuais, até 2022. A regra vale também para aposentados que atuaram nesse período, bem como para quem tenha sacado o saldo do FGTS por desligamento da empresa ou para usá-lo em qualquer uma das condições definidas pela Caixa Econômica Federal, como, por exemplo, na compra de um imóvel. Quais são os documentos necessários para você entrar com essa ação? O que você vai precisar providenciar para entrar com essa ação? Cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do cartão do PIS, cópia da CTPS, anotações das empresas que você trabalhou no período, comprovante de endereço, extrato analítico da FGTS e, no caso de aposentados, carta de concessão do benefício. Então, para você entrar com essa ação, você vai precisar de toda essa documentação. O item 6, o extrato analítico do FGTS, você tem duas opções de você obter esse extrato analítico. Ou você pode ir na Caixa fazer o requerimento, vai demorar bastante, ou você pode ir aí no seu celular ou no seu computador, lá na parte da lojinha de aplicativos e baixar aí no seu celular ou no seu computador o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Através do aplicativo, você entra lá no aplicativo e você consegue fazer a extração do aplicativo do seu extrato analítico da FGTS. Essa ação, para entrar com ela, você vai ter que fazer o cálculo da sua perda, de acordo com o extrato analítico do FGTS, que vai apresentar lá das empresas que você trabalhou
os depósitos que foram realizados e os valores que foram depositados, e com base nesses valores vai fazer o cálculo alterando o valor da correção de TR para IPCA, INPC, enfim, algum índice de correção monetária que acompanhe efetivamente a inflação e que possa restaurar o poder de compra do seu dinheiro que acabou sendo corroído aí pela aplicação da TR. Então, senhores, então, senhoritas, ou vocês, para ingressar com essa ação, constituem um advogado de confiança, ou vocês podem mesmo entrar até sem advogado. No YouTube tem um canal chamado Doutor Equilíbrio. Doutor Equilíbrio. Nesse canal ele ensina como que você faz para entrar com a ação sem advogado e fornece para você uma tabela de cálculos para você fazer o cálculo aí dessa perda que você sofreu com a aplicação da FGTS. Então lá no canal Doutor Equilíbrio no YouTube você vai encontrar aí as dicas para você entrar sozinho com a ação e fazer os cálculos. Eu recomendo? Não, eu não recomendo. Eu recomendo que você pague aí um determinado valor para um advogado, o advogado vai fazer os cálculos para você, vai ingressar com a ação para você e você vai ter mais segurança de obter o seu direito. Por quê? Porque não se trata apenas de você entrar com a ação, você vai ter que contestar a ação. E será que você vai ter o conhecimento necessário para você contestar os argumentos que vão ser apresentados pela Caixa Econômica Federal? Você tem esse conhecimento técnico-jurídico, de repente você não é advogado, mas você tem uma formação na área, ou você lê bastante, você tem esse conhecimento? Se você tiver esse conhecimento, sem problema, você pode entrar com a ação sozinho. Mas se você não tem esse conhecimento, é complicado você entrar com essa ação sozinho, mesmo sendo valor pequeno, R$1.000, R$2.000, R$3.000, pague um pouco para um advogado que seja da sua confiança, que ele vai ter todo o trabalho. Não é fácil entrar com uma ação, ainda mais hoje em dia que não é apenas você fazer a petição, imprimir lá no fórum e protocolar. Advogado hoje em dia tem que ser praticamente um hacker, para protocolar as ações. Então, não é fácil, mas cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe o que é melhor para si. Lá no canal do Doutor Equilíbrio no YouTube, ele ensina para vocês como vocês entrarem sem advogado. Ensina vocês a calcular. Se você acha que você tem capacidade para isso, você vai lá, segue as instruções e você consegue protocolar. Depois, você vai ter que contestar. E aí você vai ter que argumentar em cima daqueles argumentos que vão ser apresentados pela Caixa Econômica Federal. Aliás, contestar não, você vai ter que apresentar réplica à contestação. A contestação quem vai apresentar vai ser a própria Caixa Econômica Federal. Agora, você não vai conseguir fazer a réplica da contestação se você não tiver os conhecimentos técnico-jurídicos necessários para isso. Lógico, vão ter modelos na internet. Internet hoje tem modelo para tudo, mas será que aquele modelinho vai encaixar perfeitamente no seu caso? Será que serve para o seu caso aquele modelinho, por mais genérico que o pessoal procure estabelecer esses modelos? Então, aí cabe aos senhores e senhoritas decidir de acordo com aquilo com que vocês vão ter direito de receber. Mas eu sempre recomendo que vocês procurem um advogado. E olha que eu não estou puxando sardinha para o meu lado não, gente. Mesmo que eu não fosse advogado, eu procuraria um, porque é sempre bom você ter um profissional da sua confiança que sabe o que está fazendo para garantir o seu direito. Eu preciso entrar com ação agora? Precisar não precisa, mas o STF, em temas semelhantes com repercussão econômica nos cofres públicos, ele tem modulado suas decisões, como fez no caso do ICMS, concedendo benefício somente às pessoas que entraram com as ações até a data da decisão. Então,
senhores, senhoras e senhoritas, o ministro Fux, ele já manifestou recentemente que ele está aguardando o parlamento legislar sobre essa situação e fazer a correção da situação. Acho pouco provável o parlamento legislar esse ano sobre isso. O ministro Fux disse que se nos próximos meses não houver atitude do parlamento no sentido de regulamentar essa situação, ele vai incluir a ação na pauta para julgamento. Então acredito que de 2023 não passa o julgamento dessa ação. E aí algumas entidades trabalhistas, elas calculam que em sendo deferido o pedido, em sendo acolhida a ação, vai haver um impacto nos cofres públicos, nos cofres do governo federal, de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. E aí, lógico, é bem provável que o STF, para reduzir um pouco o impacto financeiro no orçamento da União, ele module a sua decisão, ou seja, só tem direito quem entrou com a ação até o final do ano de 2022, ou só tem direito a essa correção quem entrou com a ação um mês antes do STF proferir a decisão dele. Enfim, em casos semelhantes, com impacto financeiro nos cofres públicos, o STF tem modulado as suas decisões. Vai modular? Não sei. Como vai modular? Também não sei. Mas os senhores, as senhoras e as senhoritas vão arriscar com o direito de vocês? Eu não recomendo. Você pode entrar com ação no Juizado Especial Federal, sem advogado ou com advogado. Não vai ter custas processuais. Se você entrar com advogado, o único custo que você vai ter vai ser com advogado. Esse custo pode ser no começo do processo, ou esse custo pode ser no final do processo, dependendo daquilo que vocês combinarem, dependendo de ser um processo pago ou de ser um processo de risco. Lógico que se você entrar com um processo de risco, geralmente os advogados cobram de 30% a 50% do valor que você teria para receber. E quando você paga o processo, geralmente sai mais barato. Mas aí vai depender do profissional que você vai procurar e da combinação financeira que você vai fazer com ele. Ou vai depender até de você resolver entrar sem advogado, ir lá no canal do Dr. Equilíbrio e procurar seguir as instruções dele para ingressar com a ação. Aí fica a critério dos senhores, das senhoras e das senhoritas, mas eu recomendo que vocês entrem com a ação o mais rápido possível para assegurar o direito dos senhores, das senhoras e das senhoritas. Senhores, senhoras e senhoritas, espero ter esclarecido aí vocês as principais dúvidas sobre essa ação de correção do FGTS. Vale a pena entrar, tá? É um direito que vocês têm. E aí eu deixo para vocês, encerro o nosso vídeo deixando para vocês uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Senhores, senhoras e senhoritas, gostaram do nosso conteúdo? Deixem o like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, sigam as nossas redes sociais no Instagram, LMS Advocacia Criminal, lá a gente dá muitas dicas de direito para todos. E caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, algum elogio, alguma crítica a fazer, tem aí o nosso e-mail de contato, faroljuridicoead@gmail.com. Senhores, senhoras e senhoritas, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.